aqueles que nos assistem através do canal do YouTube da Igreja Verbo da Vida em Porto Alegre. Você se alegra com isso? Nós estamos aqui para mais uma aula demonstrativa, gratuita do Rema, de caráter de Deus, com a ministra Shirla Lacerda. Teremos um tempo maravilhoso. Somos tão gratos ao Senhor por nossa igreja abrir as suas portas para que essa escola funcione e treine homens e mulheres através do ensino da palavra de Deus. Vamos orar, vamos consagrar ao Senhor esse tempo. Você que está aí em casa também, você pode orar, agradecer ao Senhor por nós estarmos reunidos aqui no nome de Jesus, para sermos fortalecidos pela palavra, sermos inspirados pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Obrigado, Pai. Nós levantamos a nossa voz, levantamos as nossas mãos a Ti nessa noite. Nos rendemos completamente àquilo que Tu és, aquilo que a Tua palavra diz que nós somos, e nós declaramos sobre a nossa vida, sobre a nossa cidade paz. Nós declaramos sobre Porto Alegre, sobre o Rio Grande do Sul, a paz do Senhor, no nome de Jesus. Todo caos, toda desordem, todo medo indo embora agora, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, por pessoas sendo alcançadas nessa noite, Pai. Pessoas sendo libertas, pessoas sendo encorajadas, sendo fortalecidas por Ti, pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo conhecimento daquilo que Tu és, Pai. No nome de Jesus nós declaramos a Tua palavra, correndo velozmente, alcançando corações sedentos agora, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque a Tua unção, ela está presente aqui nesse lugar, sendo manifesta através da nossa vida e alcançando as pessoas onde elas estiverem agora, dentro das suas casas, em hospitais, dentro dos seus carros, onde elas estiverem agora, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu poder alcançando essas vidas, Pai. No nome de Jesus, você pode exaltar o Senhor nessa noite, exaltar aquele que vive, aquele que nunca muda, aquele que era, que é e que há de vir. Nós exaltamos a Ti, Jesus, exaltamos o Seu nome nessa noite, o Teu nome que está acima de todo nome. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor. Aleluia! Obrigado, Senhor. Oh, toda honra, toda glória a Ti. Vamos dizer juntos: diante de Ti, diante de Ti, elevo minhas mãos e me rendo, e me rendo, e me rendo diante de Ti. Eleva minha voz, elevo minha voz e Te exalto, e Te exalto. Quem é como Tu, que cura os enfermos e faz o morto levantar? Quem é como Tu, liberta os cativos e tem poder para salvar? Quem é como Tu, que cura os enfermos e faz o morto levantar? Ele tem poder. Quem é como Tu,
liberta os cativos e tem poder para salvar. Não há quem possa se comparar ao Filho do amor do meu Jesus, que toda língua cante aleluia. Não há quem possa se comparar ao Filho do amor do meu Jesus, que toda língua cante aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Você pode dizer palavras de gratidão por Ele nessa noite. Ele é um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que liberta. Obrigado, Senhor. Diante de Ti, elevo minhas mãos, elevo minhas mãos e me rendo, e me rendo diante de Ti. Elevo minhas vozes, elevo minha voz e te exalto, e te exalto. Quem é como Tu, que cura os enfermos, faz o morto levantar? Quem é como Tu, liberta os cativos e tem poder para salvar? Quem é como Tu, que cura os enfermos e faz o morto levantar? Quem é como Tu, liberta os cativos e tem poder para salvar? Não há quem possa se comparar ao Filho do amor do meu Jesus, que toda língua cante aleluia. Não há quem possa se comparar ao Filho do amor do meu Jesus, que toda língua cante aleluia. Não há quem possa se comparar ao Filho do amor do meu. Diga isso. E toda língua cante aleluia. Não há quem possa
Que toda língua cante aleluia. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que toda língua confesse que Ele é o único Salvador. Por isso nós estamos aqui por Ti, Senhor. Por causa daquilo que o Senhor fez por nós, nós nos rendemos diante do Teu nome. Diante do Teu nome que é mais poderoso do que qualquer outro nome, Pai. Obrigado, Jesus. Nós olhamos para Ti, Senhor, com gratidão, Pai. Com gratidão, Pai. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Aleluia, aleluia. Esse nome é poderoso. Esse nome é poderoso. Aleluia, aleluia. É diante do Senhor que nós nos rendemos. É diante da Sua palavra e do Seu poder que nós nos rendemos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você está feliz de estar aqui? Que bom, você que nos assiste também, nós estamos muito felizes por você estar conectado conosco. Eu quero pedir a gentileza para o pessoal da mídia ligar as luzes aqui, para você fazer uma selfie aí bem bonita, pertinho aí de quem já está perto de você. Quem está pertinho de você? Tira de você, compartilha nas suas redes sociais e marca lá, @remapoa. Depois você pode marcar a hashtag inspiração para viver. Sem tio, sem ser cedilha. E você vai estar compartilhando aí com seus amigos sobre essa escola maravilhosa. Você pode sentar no seu lugar. Nós estamos aqui já quinta-feira de fevereiro aqui na nossa igreja, tendo essas aulas demonstrativas do Rema, porque dia 5 de março, irmãos, nós daremos início ao nosso novo ano letivo. Você se alegra conosco? Esse será o melhor ano da nossa escola, amém? Nós já temos ali, já passamos de 50 matrículas. Você se alegra conosco? Esse ano vai ser melhor do que foi o ano passado. Irmãos, o ano passado foi glorioso. Deus fez grandes coisas no meio de desertos. Esse ano Ele vai fazer muito mais. Nós continuamos firmes e fortes nessa palavra que temos aprendido no Rema. E graças a Deus, porque a nossa igreja tem cedido esse espaço para a gente servir a essa escola tão maravilhosa. E você que é membro da nossa igreja, você que congrega aqui conosco, você tem a liberdade de, nesse momento, dizimar e ofertar ao Senhor com alegria. Nós temos os nossos diáconos aqui para te alcançar o envelope, lembrando que o envelope azul é para dízimos, o branco é para ofertas e o verde é para a reforma da nossa igreja, que também serve a nossa escola, que está ficando cada vez mais linda, não é verdade? Então levanta aí sua mão, que a nossa diaconisa vai até você, para você vir aqui dizimar, ofertar ao Senhor com alegria. Enquanto eu estiver orando, você pode trazer aqui seus dízimos, as suas ofertas, com gratidão ao Senhor. Ele tem cuidado de nós até aqui, e Ele continuará cuidando de nós. Amém? Pai, nós te damos graças pela provisão do Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor. O Senhor tem nos suprido com graça, com sabedoria, com provisão plena, Pai. Nós temos reconhecido a tua boa mão durante todo esse tempo, Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e o nosso futuro também está em tuas mãos, Pai. Nós confiamos no Senhor, que nada poderá nos paralisar. E nós estamos aqui, Senhor, ofertando ao Senhor com gratidão, com alegria no nosso coração, porque o Senhor tem sido fiel. Ele tem sido fiel, amém? Ele tem sido fiel para as nossas vidas. Graças a Deus, queridos. Eu gostaria de chamar agora para vocês assistirem o nosso vídeo institucional da nossa escola, para você conhecer mais um pouquinho sobre o Rema. Amém? A palavra falada. A inspiração para viver. A revelação que gera fé e transforma. Rema, uma palavra, um centro de treinamento bíblico. Um lugar que capacita homens e mulheres para a pregação eficiente do Evangelho de Jesus.
Fundado em 1974 nos Estados Unidos pelo reverendo Kenneth Hagin, o Rema é interdenominacional, com matérias acessíveis e práticas em 2 anos de estudo. Ao longo de 5 décadas, já impactou diretamente 50 nações ao redor do mundo. No Brasil, o casal de missionários americanos Bud e Jen Wright fundaram a instituição. Eles se graduaram e trouxeram esses ensinamentos para a nossa nação. Atualmente, são mais de 120 unidades em atividade no território brasileiro, 14 no sistema prisional, libertando cativos mesmo atrás das grades. 5 unidades internacionais são coordenadas a partir do nosso país. Mais de 40 mil graduados. Mais de 940 professores. Conheça o Rema mais próximo. rema.org.br. Seja também transformado pela revelação da Palavra de Deus. Rema, inspiração para viver. Irmãos, temos a nossa escola aqui em Porto Alegre, servindo a todas as igrejas da nossa cidade, da grande Porto Alegre. Nós temos alunos de fora, de outras igrejas, se matriculando, estudando a palavra de Deus conosco, e você pode sim compartilhar essa boa notícia para todos os seus amigos, todos os seus contatos. Aproveita a nossa oportunidade esse ano, apenas este ano, nós estaremos ministrando aulas online. A nossa escola é presencial, mas particularmente esse ano, diga apenas esse ano, nós estaremos com essa oportunidade. Então, compartilha com aquelas pessoas que você conhece a respeito dessa escola, aquelas pessoas que querem conhecer mais da palavra de Deus, porque verdadeiramente essa escola transforma vidas. Nós temos um stand ali no final da aula para te passar todas as informações a respeito de valores, de dias. E eu quero repetir essa pergunta para você. Eu falei ela quinta-feira passada e eu quero trazer para você que está aqui presente, para você que está nos assistindo. O que te impede de fazer o Rema? Converse com a gente, porque eu tenho certeza que o Rema vai te abençoar. Ele vai abrir os teus olhos, ele vai mostrar para você quem Deus é, quem você é e por que você está aqui nessa terra. Amém? E nessa noite, queridos, nós temos a honra, o privilégio de ter conosco uma mulher, uma ministra do Evangelho, que viaja não somente pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro, ministrando a palavra de Deus. Ela é professora do Rema, é ministra itinerante, ensina na escola de ministros também, na escola de missões também, ensina no curso de oração do Ministério Verbo da Vida. E verdadeiramente, irmãos, é um privilégio, uma honra ter essa mulher que tem consagrado a sua vida em favor do Evangelho de Jesus. E nós temos a honra de tê-la aqui conosco, Shirla Lacerda. Uma salva de palmas para ela, por gentileza. Shirla viajou alguns milhares de quilômetros para estar aqui conosco. E realmente, irmãos, nós teremos uma noite gloriosa. Amém? Fique à vontade, você está em casa. Amém. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Amém. Eu estou muito honrada, muito feliz de estar aqui. Queria agradecer pastor Paulinho. É assim que você chama ele, Paulinho? Ou é só lá do Nordeste, né, para o lado de lá, que a gente chama ele de carinhosamente pastor Paulinho e Sinara. E eu já estava com muita expectativa também para poder estar aqui com vocês. E eu acho que eu sou também um pouco suspeita para falar, não é? Porque quando eu tive contato com os ensinamentos da palavra que são transmitidos no Rema, a minha vida, a minha perspectiva de futuro, tudo mudou, né? Então a gente exalta a palavra de Deus que é pregada e é ensinada no Rema. Amém? Eu queria cumprimentar quem está nos assistindo de casa, quem está nos assistindo por todo o Brasil, né, conectado conosco nessa noite. Queria fazer uma perguntinha aqui. Quem é que não fez o Rema ainda? Existe alguém no nosso meio que você não fez o Rema ainda? Ok? 2 pessoas, 3 pessoas, que bênção. Algumas estão mais tímidas, né? Não querem se
revelar muito, eu entendo, né? Alguém aqui já está fazendo rema, primeiro ano? Glória a Deus, que bênção. Tem alguém do segundo ano aqui também? Ok, então a gente tem todas as modalidades. Alunos em potencial, alunos que estão, né, fazendo o primeiro em processo e alunos que estão concluindo, né, já no segundo ano. E eu tenho certeza que Deus vai nos alcançar nessa noite, amém? A minha função nessa noite é falar um pouquinho, né, dar uma aula demonstrativa para você saber um pouquinho do que a gente ensina dentro de sala de aula, né? O meu intuito aqui é deixar você com gostinho de quero mais, né? Porque quando você tem esse gostinho de quero mais, você vai querer saber melhor, querer se conectar com aquilo que está sendo ensinado nessa escola, né? Então, a gente tem e vai trabalhar dentro desse tema, caráter de Deus, amém? Então, eu queria que você, primeiramente, abrisse a sua Bíblia em Provérbios. Aleluia. Provérbios capítulo 22, por favor. Glória a Deus. Antes de vir para cá, a Sinara falou, olha, aqui está muito quente, né? Falei, tá bom, tá quente. E aí, quando eu cheguei, né, encontrei um clima maravilhoso, né? Para mim está maravilhoso. Gostei demais da sua cidade, é muito, muito bonita pelo que eu já vi, né? Não andei muito por aí não, porque eu cheguei hoje logo cedo. Mas que bênção é essa cidade, amém? Você mora numa cidade abençoada por Deus, amém? É uma cidade linda, é um povo lindo também. E eu sei que você tem muito a participar com o avivamento que Deus está promovendo, não só no Brasil, mas também pelo mundo afora, amém? Então eu quero que você saiba, você faz parte de algo grande que Deus está fazendo na nossa nação. E daqui, dessa nação, Deus está movendo as águas em outras nações também. E você faz parte disso, amém? Eu posso e tenho alguma propriedade para falar, porque como Sinara disse, eu viajo bastante, não só dentro do Brasil, mas também fora, né? Ministrando em conferências, seminários. E eu sei que Deus está fazendo grandes coisas pelas nações do mundo, amém? E os brasileiros, Deus tem usado, eu sei que Deus usa outras pessoas e outras nações também, mas os brasileiros têm uma grande parte fundamental para o avivamento nos últimos dias nessa terra. Amém? Então, essa convocação de você estudar no Rema, querido, é para capacitar você. Não é? A visão que o irmão Kenneth Hagin teve da parte de Deus, e eu costumo dizer isso, o Rema não é só uma escola bíblica, o Rema é uma visão da parte de Deus, que foi colocada na vida e no coração de um homem, para levantar um exército de homens e mulheres capacitados para fazer a obra dele, amém? Então esse avivamento que já está acontecendo, você não pode perder, você tem que fazer parte dele. E uma forma de você fazer parte dele é conhecendo a palavra de Deus, é se aplicando ao estudo da palavra, se expondo à unção dos professores que vão passar por aqui durante o período de sala, de escola, e você vai ser transformado, a sua vida, o seu casamento, o seu ministério e consequentemente, né, tudo aquilo que envolve você, amém? Então você está lá pronto, né? Lá em Provérbios, no capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, no versículo 17, diz assim: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Porque é coisa suave se os guardares no teu coração, se os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti t'as faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem? Então perceba que
da parte do Senhor, queridos, é que Ele quer que nós inclinamos o nosso ouvido, né, às palavras da sabedoria, às palavras dos sábios. Ele diz: aplica o teu coração ao meu conhecimento. Você percebe que Deus ele está sendo específico aqui, de nos atentarmos e aplicarmos o nosso coração ao conhecimento dEle, ao conhecimento de quem Ele é, ao conhecimento da verdade. Ele fala aqui que essas coisas que Ele nos instrui é para que a gente tenha confiança nele. E sabe, amados, uma das coisas que a gente precisa desenvolver nesses últimos dias é confiança nele. Amém? Não guiados pelo que o governo determina, não guiados pelo que a sua família determina, ou pelo seu QI natural determina, mas a sua dependência, a sua confiança precisa estar nele. E para você desenvolver essa confiança no Senhor, você precisa desenvolver o seu conhecimento de Deus. Porque quanto mais eu conheço Deus, mais eu vou confiar nele. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu vou depender dele. Amém? Você entregaria a chave da sua casa para um desconhecido? Não, amém? Mas se você conhece uma pessoa, se você sabe do caráter dela, se você já desenvolveu relacionamento com essa pessoa, você tem confiança nessa pessoa, tanto para entregar a chave da tua casa, como também para não entregar. Porque na medida que você se relaciona com alguém, você vai sabendo como ela é, o que ela faz, como ela age, qual é a reação dela. E o intuito, queridos, do Rema, ter um assunto como este, chamado o caráter de Deus, é para ensinar você, à luz da palavra, quem Deus é, o que Ele faz, o que Deus não faz. Amém? Tem muita gente culpando a Deus de coisas que Ele não faz. Mas se nós não temos entendimento, conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, nós vamos estar culpando a Deus de coisas que Ele não tem nada a ver com aquilo. Então é importante o nosso envolvimento com a palavra de Deus, conhecimento a respeito da palavra de Deus. Eu costumo dizer até em classe mesmo, porque eu ensino essa matéria, eu falo, olha, Deus é inocente. Amém? Desde o primeiro dia de aula eu falo, Deus é inocente. No final dos 7 dias de aula você vai concordar comigo. Amém, queridos? Então a Bíblia fala que nós devemos aplicar esse conhecimento, né? Não só no nosso coração, mas também nos nossos lábios. Amém? Nós precisamos estar destilando do conhecimento de Deus, na forma como nós procedemos, no nosso dia a dia, na forma como também nós falamos. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Pedro. 2 Pedro, por favor, nós vamos ler o capítulo 1. 2 Pedro, aleluia. Enquanto você abre lá, nós... no Rema nós temos assim uma boa dedicação ao estudo, né? A gente incentiva os alunos a estudarem, a se desenvolverem também na leitura, né? E hoje, né, eu passei ali bem rapidinho na sua livraria e eu escolhi alguns livros, né, que a gente indica para essa matéria, né? Que um deles é Conhecendo o Pai. É um livreto, olha, tão fino que você sentado, indo para o trabalho, se você não estiver dirigindo, sentado, você consegue ler esse livreto. Ele assim, tem um linguajar muito simples, muito fácil de entender, e é uma grande bênção, não é? Temos também de Jânio César, Compreendendo o Caráter de Deus. Nós temos um outro muito bacana, perdão, deixei cair aqui. Pastor, desculpa, fiz você se levantar. A Graça, né, o DNA de Deus, né, o autor é Tony Cook, é um livro maravilhoso também. E por último, do irmão Kenneth Hagin, Não Culpe Deus. Olha que livreto bem pequenininho, fácil de leitura. Então, existem livros, né, literaturas que vão auxiliar você
não é? No conhecimento claro da palavra, são livros que citam versículos bíblicos, e eu incentivo você a adquirir livros, a expandir o seu conhecimento literário. Inclusive, quando você estiver lendo um livro, pegue a Bíblia do seu lado, leia o livro e abra nas referências bíblicas, não é? Porque isso vai ajudar você no seu crescimento espiritual, tá bom? Você está lá em 2 Pedro, no capítulo 1. Versículo 1 diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Amém? Então veja que o apóstolo Pedro, ele estava escrevendo para aqueles irmãos que tinham alcançado uma fé como a dele. Era uma fé igualmente preciosa. E essa fé nós sabemos que ela veio pela justiça do nosso Senhor, não é? E aí ele fala, a saudação dele é graça e paz vos sejam multiplicadas. Agora perceba que a graça e a paz vai ser multiplicada, segundo aqui, ele diz, não é pela oração, não é pelo jejum, não é porque você é um diácono ou uma diaconisa ou alguém que serve fielmente na igreja. Não é porque você é o dizimista, não é, e ofertante da igreja. E não me leve a mal, todas essas coisas são lícitas, todas essas coisas são corretas, de você orar, de você jejuar, de você servir a sua igreja local, de você ser um ofertante fiel, um dizimista fiel. Mas perceba que ele diz que a graça e a paz será multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus. Ou seja, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço a pessoa de Jesus, mais eu vou andar na graça, mais a graça e a paz vai ser multiplicada na minha vida. E estudando esse versículo, eu descobri que a palavra graça no original do grego, quantos sabem que o Velho Testamento foi escrito originalmente no hebraico, amém? O Novo Testamento no grego, algumas passagens pequenas do Velho Testamento foram escritas em outras línguas, mas a grande maioria, podemos dizer, que foi no hebraico. E no grego, no Novo Testamento, essa palavra graça significa influência divina no coração. Ou seja, o apóstolo Pedro estava dizendo, quanto mais você se desenvolve no conhecimento de Deus, mais influenciado por Deus você será. Amém? Ou seja, queridos, a vontade de Deus é que eu e você desenvolvamos conhecimento a respeito dele, a respeito da sua palavra, de tal forma que a gente começa a ser influenciado no nosso coração por ele, e a gente começa a pensar como ele, e a gente começa a agir como ele, de tal forma que você se torna um com o Pai, de tal forma que você se torna um com Deus, aleluia. E por causa desse conhecimento e dessa graça e desse favor de Deus na sua vida, não é, dessa influência de Deus tocando o seu coração, cada dia mais sendo multiplicado, vai chegar um momento que você já não sabe se a ideia foi sua ou se foi de Deus. Se o projeto foi você mesmo quem pensou, foi Deus pensando através de você. Porque na verdade, amados, é isso que Deus quer. Ele quer se mover através da sua vida. Ele quer pensar através dos seus pensamentos, aleluia. Ele quer se mover e agir através da sua vida. E para nós darmos entrada a Deus e abertura para que Ele faça isso, eu preciso desse conhecimento da parte dEle. Oh, aleluia. Amém? Ele diz graça, e ele também fala de paz, a paz sendo multiplicada. Essa palavra paz no original do grego significa prosperidade, significa descanso. Ou seja, quanto mais eu conheço a Deus, queridos, mais eu vou andar em descanso. Por mais que pessoas ao meu redor estejam aflitas, em pânico, com medo, incertas, mas porque eu tenho conhecimento de Deus, eu ando em paz, eu ando em refrigério, aleluia. Você está feliz de saber que o conhecimento de Deus te proporciona essas coisas?
Aleluia! Sabe, nós precisamos, amados, ainda mais. A Bíblia fala em João 17, versículo 3, não vamos abrir lá por causa do tempo, mas Jesus diz: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. Aleluia. Ou seja, a nossa vida cristã contém isso. O fato de você conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. E deixa eu te dizer, não tem ninguém aqui, por mais que quando você chegou na igreja, o pastor Paulinho e Sinara já estavam. Eles não vão poder nunca dizer para você: aprendi tudo de Deus. Não tem mais nada para aprender dele. Por quê? Porque quanto mais nós conhecemos, mais podemos conhecer dele. Aleluia, porque ele é infinito. Amém? Então, perceba, amados, que nossa vida eterna consiste em conhecer a Deus. A Deus único e verdadeiro, amém? Agora, as pessoas, elas se perguntam: é possível conhecer a Deus? Porque nós fomos ensinados, criados dentro de um sistema que diz que Deus está lá no trono, lá em cima. E Ele é esse Deus que é meio carrancudo, que é meio mal-humorado. Ele tem um cajado na mão. Essa era a ideia que eu tinha de Deus, amém? Eu fui ensinada dentro desse sistema, que Deus é aquele ser que está totalmente distante, sentado no trono, é soberano. Ele é altíssimo, é excelso, mas Ele é aquela figura carrancuda, mal-humorada, com um cajado na mão, pronto para rachar meu crânio quando eu errasse. Então, eu cresci aprendendo de Deus dessa forma. E sabe, amados, existe uma forma correta de você aprender a Deus. Quantos sabem que Deus e a sua palavra são um? Amém? Quando nós falamos de Deus, nós precisamos entender que Deus é a sua palavra. Ele escreveu, Ele colocou coisas aqui. Usou homens inspirados pelo Espírito para escrever a respeito da sua pessoa. Para quê? Para nos mostrar quem Ele é. Amém? Então é possível conhecer a Deus? Com certeza. Agora a religião vai dizer para você que Deus tem pensamentos muito obscuros, que Deus opera de formas misteriosas, não é? E tem um QI de verdade nisso, mas sabe, queridos, existe um conhecimento que está acessível, conhecimento de Deus que está acessível para a nossa vida. Amém? A Bíblia diz em Deuteronômio que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas, Ele as deu aos filhos dos homens. Existe revelação da parte de Deus, queridos, na sua palavra, o suficiente para nos constrangir do seu amor, para nos manter envolvidos com a bondade dEle. Existe conhecimento revelado o suficiente para me mostrar que Deus não usa enfermidade para ensinar a ninguém, que Deus não vai usar da pobreza para ensinar à humanidade alguma coisa, porque se pobreza e enfermidade e escassez ensinasse a alguém alguma coisa, o mundo já estaria perfeito. Amém? Mas o que é que nós vemos? A obra do diabo que veio para matar. Primeiramente ele veio para roubar, matar e destruir. Tudo que causa destruição, querido, na vida de alguém ou na família de alguém, não veio de Deus. Amém? Não veio dele. É muito simples e muito claro. Jesus disse: olha, vem aí o príncipe deste mundo e eu nada tenho a ver com ele. Aleluia, Jesus estava distinguindo muito bem o papel que ele veio fazer e o papel que o diabo veio fazer. Ele disse: o ladrão veio para uma coisa, roubar, matar e destruir. Ele diz: mas eu vim para que tenham vida. E não é uma vida de qualquer jeito, é vida em abundância. Existe uma versão da Bíblia desse versículo que diz assim: Ele veio para te dar vida e para que você desfrute da vida.
Aleluia. Deus providenciou, queridos, através da sua palavra, um caminho de graça e de vitória para a sua vida e para a minha. Mas Sheila, nós não vivemos em um mundo conturbado? Sim, Jesus disse que nós teríamos aflições neste mundo, mas ele não terminou aí, ele disse, mas, oh aleluia, ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia. O que é que ele estava tentando nos dizer? Que se ele venceu o mundo e se nós estamos em Cristo, nós também vencemos. Aleluia, não importa que tipo de situação que se levante na sua casa, contra a sua cidade, contra o seu estado, na sua nação, não importa, querido, se é Covid-19, se vai vir aí um 20, se vai vir 21, não importa o que vai acontecer, em Cristo você é mais do que vencedor. Oh, aleluia, e nós temos essa garantia da parte de Deus. Aleluia, abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, por favor. 1 Timóteo capítulo 2, deixa eu só ler rapidinho, respondendo à pergunta, é possível conhecer a Deus? Olha só o que o Senhor fala, a palavra de Deus diz em 1 Timóteo no capítulo 2, versículo 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens, diga comigo, todos os homens. Sabe o que isso significa, gente? Que não fica ninguém de fora. É toda a humanidade, todos os homens. É da vontade dele. Ele quer que se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então, com relação a Deus, é que toda a humanidade fosse salva. É que toda a humanidade chegasse ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus para toda a humanidade. Agora eu te pergunto, estão todos salvos? Estão todos no pleno conhecimento da verdade? Não, mas a culpa não é de Deus. Ele deixou abertamente o caminho, o acesso até ele, que foi Jesus Cristo. E cabe ao homem decidir e definir aquilo que ele quer fazer, qual o caminho que ele vai andar. E sabe, queridos, o fato de você estar aqui nessa noite já é um indício de que você quer Deus, de que você quer conhecer mais a Ele, amém? Que você não quer andar por aí vagueando nesse mundo, sem propósito, sem saber qual é o seu destino em Deus, porque você nasceu com um propósito, você nasceu com um plano de Deus para a sua vida, e é conhecendo a Ele que você se conhece, é conhecendo a Deus que você descobre para que você nasceu, amém? Aleluia. Existem algumas formas pelas quais nós podemos conhecer a Deus. Eu gosto de dizer assim, uma das formas mais rasas, mais, vamos dizer assim, superficial de conhecer a Deus é através da natureza, é através da criação que Ele criou. Amém? Abra comigo lá, por favor, em Romanos no capítulo 1. Romanos capítulo 1, e se você me permitir, eu gostaria de ler na versão NVI, só porque traz um entendimento melhor das palavras, amém? Então nós estamos vendo as formas pelas quais nós podemos conhecer a Deus. Eu só queria te mostrar duas delas, existem mais, a gente só vai citar rapidamente aqui por causa do tempo. Então eu queria te mostrar a primeira forma mais rasa que existe, que é através da criação, através da natureza. Lá em Romanos 1, versículo 19, na versão NVI, diz assim, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Amém? Então o apóstolo Paulo está dizendo que os atributos de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, foi expressada através da criação. Aleluia. Amém? E ele diz isso, que Deus fez assim, para que nenhum homem tenha desculpas, para que toda a humanidade seja indesculpável.
Ou seja, queridos, quando nós vemos o que Deus criou ao nosso redor, quando nós vemos a beleza das aves e a quantidade de espécies que existe em todo o mundo, quando nós vemos os animais e todas as espécies que existem diferentes de animais em todo o mundo, quando nós vemos flores e nós vemos tantas espécies diferentes de flores. Você já viu uma orquídea? Eu, quando morava na Inglaterra, o meu hobby lá era tirar foto. E eu fazia fotos pequenas. Então, eu ia para orquidários, porque lá é muito comum, para jardins lá. E quando eu colocava a lente, eu podia ver era como se um artista tivesse pego o pincel e desenhado com tanta precisão, com tanta perfeição, aquela pétala. Eu estou falando de uma pétala de uma flor, querido. Amém? A Bíblia diz que o seu eterno poder, que os seus atributos invisíveis, eles foram manifestos na natureza, para que nenhum homem um dia, no dia do julgamento, chega diante de Deus e diz: eu não sabia que não tinha Deus. Eu não sabia que você existia. Amém? Nós podemos ver Deus na criação, querido. Podemos ver Deus nas montanhas, não é? Eu não estou falando que Deus é tudo isso, porque existe uma linha, né, de uma religião que prega isso. Mas eu estou falando que nós podemos ver dos seus atributos. Nós podemos ver da existência, da soberania, do poder de Deus, não é? Criando todas essas belezas, né? Eu sei que aqui tem uma beleza maravilhosa pelo interior aqui, não é? Cidades lindas aqui perto, a sua própria cidade, não é? Os jardins e os parques que você tem aqui, querido, não foi obra de homem. Aleluia. Amém. Toda essa beleza natural que o nosso país, o Brasil, tem, querido, não foi feito pelas mãos de alguém, de um homem. Foi Deus expressando o seu atributo, expressando da sua natureza divina. Amém. Expressando do seu poder. Sabe, no caminho, quando você vai de Campina Grande, eu moro lá, Campina Grande para João Pessoa, a gente passa por umas rochas, e eu fico pensando, meu Deus, que coisa interessante, porque é uma pedra enorme. Aparentemente não tem nada impedindo essa pedra de rolar no caminho. Você olha a pedra, ela está sustentada por uma pedrinha bem menor embaixo, mas aquilo ali passa-se ano após ano e nunca desaba. Querido, só pode ser Deus. Amém? A Bíblia fala que Ele marcou os limites da água no firmamento. Aleluia! Ou seja, Deus com o seu dedo, Ele marcou até onde as ondas do mar podem chegar. Para quê? Para não trazer destruição para o resto da terra firme. Amém? Que coisa gloriosa, amados, é o nosso Deus. E essa é a forma mais rasa, mais simples de você olhar e dizer: tem um Deus. Não, é impossível isso daqui ter sido criado de uma explosão. É impossível isso daqui ter sido criado coincidentemente de alguma obra. Não, queridos, foi o próprio Deus, aleluia, que disse: haja luz, e houve luz, haja firmamento, houve firmamento, haja sol, haja lua, haja estrelas. Foi Ele que criou tudo isso pelo poder da sua palavra, ou melhor dizendo, pela palavra do seu poder. Amém? Aleluia. Uma outra forma que nós podemos conhecer a Deus é pela sua palavra. Deus e a sua palavra são uma outra forma que eu queria passar rapidinho para você é conhecer a Deus através da pessoa do Espírito Santo. Ele conhece o Pai. 1 Coríntios capítulo 2 diz que Ele conhece todas as profundezas de Deus. Ele sabe como Deus pensa, amém? E é Ele que nos revela tudo que Deus é. A pessoa do Espírito Santo é muito importante na sua descoberta do conhecimento de Deus, amém? A outra forma de você conhecer a Deus, eu queria falar um pouquinho sobre ela, é através da pessoa de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Por favor, Hebreus, capítulo 1. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 1. Eu vou começar lendo no versículo 1.
olha só o que diz. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então veja, a Bíblia diz, o autor de Hebreus, ele está dizendo que Deus no passado, ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Agora eu pergunto para você, alguém que fala muitas vezes e de muitas maneiras, querido, é alguém que quer ser entendido. Quando você sai de casa, você tem filhos, você recomenda, olha, o papai vai sair, a mamãe vai sair. E olha, você faz isso, quando é meio-dia você esquenta o almoço, você faz isso. Ou seja, você dá ordens, você dá instrução, e você não fala só uma vez. Você fala repetidamente. Não é? As mães aí vão se identificar com isso. Olha, meu filho faz isso, faça aquilo, dá hora, vá para dormir, E aí, olha, 5 dias para eles viajarem. E eles, ó, na tua cabeça, falando como é que eles querem, olha, você vai... Entende? Você até desenha, se for o caso. Queridos, foi o que Deus fez. Ele falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas quando ele percebeu que a humanidade, o homem, não estava entendendo o que ele queria dizer, que o homem era incapaz de receber desse conhecimento que ele queria transmitir, nesses últimos dias, falou-nos pelo seu Filho. Aleluia, ou seja, Deus ele tentou de tudo para se revelar ao homem. E ele disse, não, isso aqui é incompleto, sabe o que eu vou fazer? Eu vou enviar o meu Filho. Oh, aleluia, herdeiro de todas as coisas. A Bíblia fala que ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Aleluia, ele é o resplendor da glória de Deus, queridos. Ou seja, quando Deus envia Jesus para representá-lo perfeitamente em todos os aspectos. Então, quando Jesus curava, era Deus curando. Aleluia. Quando Jesus chamava Deus de Pai e os fariseus ficavam escandalizados, Deus queria ensinar através de Jesus, olha, você pode me chamar de Pai. Só que eles não tinham a revelação de que Deus era assim tão próximo, que Deus queria participar da sua vida nos mínimos detalhes, querido. Eu costumo dizer, Deus se importa até com o tipo de sabonete que você toma banho. Deus se importa com o tipo de shampoo que você usa. Se é importante para você, querido, é importante para Deus. Aleluia! Ele não é um Deus distante, largado e jogado. Colocou você aqui largado e diz agora se vira para me encontrar. Não, Ele mandou ajuda. Ele mandou assistência. Aleluia! E nós temos uma ajuda maravilhosa. O próprio Jesus expressando a vontade do Pai. Então quando Jesus perdoava, era Deus perdoando. Mas eles não conheciam um Deus que perdoava. Eles não conheciam um Deus que era Pai. E isso trouxe uma confusão para eles, ao invés de trazer salvação. Eles ficaram escandalizados com aquilo que Jesus fazia, quando na verdade deveriam ter envolvido e abraçado o que Jesus veio ensinar. Então a Bíblia aqui fala, em Hebreus 1, no versículo 3, que Jesus ele é o resplendor da glória e a expressa imagem da pessoa de Deus. A melhor forma que eu posso mostrar para você sobre esse versículo, Hebreus 1:3, é dizendo assim: o Velho Testamento mostrava quem Deus era. Mas o Velho Testamento, por causa das suas limitações em revelação e em conhecimento, não mostrava Deus na sua clareza, não mostrava Deus na sua precisão. Amém? Aleluia! E Jesus, Ele é aquele que veio revelar quem Deus é. Amém? A única forma que eu posso te explicar a respeito disso é se você aqui já foi ou fez parte, talvez a galerinha jovem não vai saber, mas se você já fez parte daquela geração que tinha que tirar foto e mandar para revelar. Alguém aqui já participou desse tempo? Parece que eu sou velha, é porque o tempo está avançando muito rápido, não é assim? O que é que você fazia? Eu me lembro até hoje, minha primeira máquina, Kodak.
semiautomática. Porque antes disso tinha manual, que você colocava um rolo lá, quantos lembram? Do negativo. Você pegava o rolo, né, ele vinha, você comprava no supermercado ou em alguma loja, em algum laboratório. Você colocava o rolo dentro da máquina, fechava e você batia, né, as fotos. Olha como era, bater foto. Né, você tirava as fotos. E aí era assim, 12 poses. 16 poses. Tinha um que era 24 poses. Depois surgiu uma edição especial, 36 poses. Eita, quando essa saiu, meu Deus, eu me esbanjei. Pegava aquele rolo, colocava lá dentro, a galeria jovem está rindo da gente aí, né? Aí o que você fazia? Você tirava foto, ficava naquela expectativa, eu vou para a festa para usar a minha máquina. Aí você ia para a festa, usava a máquina, e naquele tempo tirar foto era pela fé. Você tirava a foto e você não sabia o que tinha dado. Hoje, peraí, deixa eu ver se meu cabelo está bom. Peraí, deixa eu ver se eu pisquei. Tira de novo, não ficou bem. Naquela época, você tirava a foto pela fé e você posava pela fé também. Amém? Aí quando você levava para o laboratório, é que você via que a cabeça foi cortada, né? Que não prestou, que você fechou os olhos. E aí quando você levava para o laboratório, era uma semana. Se você quisesse, em 3 dias, tinha que pagar mais por isso. Serviço expresso. 3 dias. E aí em 3 dias, quando você ia lá pegar, você lembra dessa época, eles colocavam num envelope de papel. E aí de um lado tinha as fotos reveladas, do outro um negativo dentro de um saquinho. Aí você pega o negativo, você vê que tem uma imagem, mas você não sabe a cor do vestido. Você não sabe se é uma mesa que está atrás ou se é só um painel. Você não sabe a cor do vestido e nem o formato do rosto da pessoa. Você só vê uma semelhança. É uma pessoa. É uma mulher ou é um homem, né? É alguém que estava usando uma cor forte ou uma cor menos clara. Mas você não tinha essa precisão. Entende, queridos? Eu costumo dizer, o Velho Testamento é isso, é o negativo de Deus. Mas Jesus, por sua vez, é a foto revelada de Deus, em HD, em High Definition, com todos os detalhes, com todas as cores, amém? Com tudo que você pode ver de Deus, está na pessoa de Jesus. Oh, aleluia! Amém. Deus não nos deixou aqui, queridos, sem resposta e sem ajuda. Ele enviou Jesus. Amém. Ele é, sabe, a expressa imagem. Ele é a pessoa revelada de quem Deus é. Então, quando ele curava, era Deus curando. Quando ele perdoava, era Deus perdoando. Quando ele repreendia, era Deus também repreendendo. Aleluia! E sabe, dentro dessa matéria caráter de Deus, você aprende sobre os atributos de Deus. O que são atributos? São aspectos do ser de Deus, né? Ele é muito mais do que cada atributo diz. Mas existe uma classe, por exemplo, de atributos. Existem os atributos que a gente chama atributos ativos, que são aqueles atributos que só Deus tem. Só Ele é soberano. Só Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas aí a gente vê também que Deus tem outras qualidades, outros atributos que são os atributos morais. São aqueles que Deus tem, Deus é e compartilhou comigo e com você. Por exemplo, Deus, Ele é santo e Ele compartilhou da sua santidade comigo. Ele disse, sede santos como eu sou santo. E Deus não te diria isso se você não pudesse fazer. Não é pela força do seu braço, mas pela ajuda do Espírito Santo, que habita dentro de você, que está sobre você e que te santifica. Amém? Então, nós podemos participar desses atributos morais, porque Deus é e Ele compartilhou isso conosco. Um outro atributo moral, só para te dar um exemplo aqui bem rapidinho. Misericordioso.
Deus, Ele é misericordioso e a Bíblia diz que nós devemos exercer entranhas de misericórdia. Ou seja, nós devemos exercer misericórdia uns para com os outros, da mesma forma que Deus exerce. Amém? Um outro atributo, fiel. Deus é fiel e Ele me deu o fruto do Espírito chamado fidelidade. Amém? Fé, que está lá, que é de você confiar, amém? De você ser uma pessoa confiável. Então, queridos, esses atributos morais que Deus é e tem, Ele compartilhou comigo também. Justiça, Ele é justiça, mas Ele também nos fez justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? E dentro desses atributos, nós temos aqueles atributos de natureza íntima, que são aqueles de Deus com relação ao tempo e ao espaço. Por exemplo, Ele é eterno, Ele é infinito, Deus, Ele é imutável, Ele é bom. E sabe, amados, todos esses atributos de Deus, eles operam em harmonia com o caráter dEle. Você entende? Nós sabemos, por exemplo, que Deus é poderoso. Quem acredita que Deus é poderoso aqui? Eu acredito piamente que Deus é todo poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas sabe que por causa do seu caráter, tem coisa que Deus não pode fazer, porque fere ou vai contra a harmonia de quem Ele é. Por exemplo, Deus, Ele pode tudo, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa, mas Ele não pode mentir, por exemplo. Amém? Ele não pode mentir. Ele também, por exemplo, não pode negar a si mesmo. Ele não pode falar na palavra dele uma coisa e depois desfazer. É contra quem Deus é. Vai contra a natureza dele. Você entende isso? Então, quando nós estudamos os atributos de Deus, nós vamos estudar isso em harmonia com quem Deus é, com aquilo que flui do caráter dele. E uma das coisas que eu queria tocar para você nessa noite é a respeito desse caráter da natureza íntima de Deus, que é a sua bondade. Amém? Abra comigo lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 4, bem rapidinho. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Vamos falar um pouquinho, explorar um pouquinho nesses últimos minutos que eu tenho, para falar sobre a bondade de Deus. Deus é bom, amém? Lá em Romanos 2, 4, e se você me permitir novamente, eu quero usar a versão NVI da Bíblia, que diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então veja que o apóstolo Paulo, ele está perguntando aqui para os irmãos. Ele está dizendo: olha, você despreza a riqueza da bondade de Deus, a riqueza da sua tolerância e da sua paciência, e não reconhece que foi a bondade de Deus que te trouxe para o arrependimento? Sabe, amados, não foi o fato de você saber que ia para o inferno, amém, que você nasceu de novo, querido. Porque o pecador, no fundo, ele sabe que ele está perdido. Amém? Mas o que é que mudou e revolucionou a sua vida, como revolucionou a minha? Eu me lembro até hoje, nascendo de novo numa igreja evangélica, num domingo à noite, depois de uma pregação. Com 15 anos de idade, eu fui à frente e eu chorava, e chorava muito. Era como um fardo, um peso estivesse saindo dos meus ombros. E a única coisa que eu me perguntava é: como pode haver um Deus tão bom, tão amoroso, que mesmo conhecendo a minha imperfeição e os meus fracassos, resolve me amar incondicionalmente? Aleluia! Esse tipo de pensamento é que me constrangiu a aceitar esse sacrifício glorioso de Jesus na cruz do Calvário. Você entende? Aleluia, é a bondade de Deus, querido, que te leva ao arrependimento. É porque Ele é tão bom com você, que Ele não te dá aquilo que você merece segundo as suas obras, que você se constrange e fala: Pai, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, mas eu vou fazer melhor.
Você entende? É a bondade de Deus, amados. Agora, o mundo aí fora, a religião aí fora diz que você veio porque Deus apertou o cerco para a tua vida. Porque é assim, se você não vem por amor, você vai vir pela dor. Alguém já ouviu essa frase? Mas veja bem, amados, pode ser que seja uma característica do homem, buscar a Deus em tempos de tribulação. Mas Deus não quer que você busque a Ele em tempos de tribulação. Deus queria que você reconhecesse a Ele nos tempos bons da sua vida. Amém? Quando estava tudo bem, com dinheiro no bolso, família estruturada. Aleluia! Muitas vezes o caminho do homem leva ele para a destruição. E só a caminho dessa destruição que ele se toca. Peraí, vou procurar Deus. E ele então procura Deus. Mas deixa eu te dizer, não é Deus promovendo destruição na tua vida, querido, para te trazer para a palavra. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Tem o DNA dele, carrega o fôlego de vida dele. E ele diz, e essa palavra, essa escritura, ela é útil, ela é apta para te corrigir, te educar, te redarguir em justiça. Aleluia! Ou seja, quando Deus quer corrigir alguém, Ele vai usar a palavra dele. Aleluia. Amém, queridos? Se você é pai, você é mãe, você sabe desse exemplo claramente. Se o seu filho te desobedecer, quem é o pai aqui? Pode ficar livre à vontade, amém? De levantar a sua mão. Quem é o pai aqui que colocaria um câncer no seu filho para ensinar ele alguma coisa? Tem alguém aqui? Jesus disse, olha, vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao Pai Celestial, querido. Se você, com toda a sua imperfeição, com toda a sua impaciência, às vezes na criação do seu filho, você não promoveria nenhuma gripezinha para ele. Alguém aqui ia promover um covidzinho para o seu filho, só para ensinar ele alguma coisa? Se você não é capaz de fazer isso, querido, por que você acha que Deus é? Amém? Mas o mundo, a religião nos ensinou, Deus faz assim, porque Deus opera assim. Não, queridos, nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz. Então, é o arrependimento, não é? Perdão, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. 1 João capítulo 1, versículo 5. 1 João capítulo 1, versículo 5. Eu não sei se vocês estão colocando versículos aqui atrás, estão não? Ok, tranquilo. 1 João capítulo 1, versículo 5. Abra lá bem rapidinho, olha só o que diz. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Amém? É muito simples e muito fácil. Em Deus não há trevas. A Bíblia diz também em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 17. Todo dom perfeito, toda boa dádiva. Oh, aleluia. Querido, se é bom, se é talentoso, aleluia. Se é uma coisa boa, veio do Pai. Veio descendo do Pai das luzes. Amém? É muito simples definir. Destruição, caos, miséria, enfermidade. É obra de Satanás, obra das trevas. E vida, abundância, prosperidade, saúde e cura veio de Jesus. Amém? Mas você sabe que mesmo sendo simples assim, a religião quer te confundir e dizer que não é bem assim. Por isso que nós precisamos nos ater ao conhecimento da palavra. Abra sua Bíblia, por favor. Eu acho que vai ser o último versículo que eu vou ler por causa do tempo. Isaías 54. Dentro de sala de aula, por exemplo, nós lidamos, nas minhas aulas eu lido com versículos polêmicos, versículos bíblicos que falam algo que você fica assim, não, mas Deus falou, está aí, está escrito. Então nós lidamos com isso, inclusive o livro de Jó, na minha aula a gente faz um panorama do livro de Jó, a gente
vai capítulo por capítulo. Eu pego um dia de aula para explicar todo o livro de Jó, capítulo por capítulo. A gente faz uma jornada no final do livro, até o último capítulo do livro. Amém? Nós fazemos isso por quê? Porque eu quero que você entenda o que está escrito. Amém? Porque veja bem, se algo está escrito e difere com aquilo que a gente vê no Novo Testamento, tem uma coisa, a Bíblia não se contradiz. Significa que eu não tenho conhecimento suficiente para entender o porquê e como está escrito. Então eu preciso buscar conhecimento. Amém? Você está lá em Isaías 54, olha só o que diz o versículo 15. Aleluia, versículo 16, deixa eu ler o 16, diz assim: eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz as ferramentas para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Então pessoas leem esse versículo e falam, está vendo que Deus, Ele criou o destruidor, né? Lá também em Isaías 45, não é, no versículo 7, a Bíblia diz lá que Deus, Ele fala assim, olha, eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz, crio o mal. E você lê isso de primeiro e você diz, Deus criou as trevas, Deus criou o mal, Deus criou o destruidor. Mas sabe, como eu falei, a Bíblia não foi escrita no português originalmente. Amém? Para eu ter um entendimento do que está escrito, muitas vezes eu vou ter que voltar à raiz da origem daquela palavra para entender o contexto. Então, quando Deus aqui ele diz que Ele cria o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta, que faz a sua obra e tal, e Ele diz que Ele cria o assolador aqui para destruir, essa palavra criar, aqui no original do hebraico, não é da forma de criar algo, mas é no sentido permissivo. Amém? Não é Deus que fez, mas Ele permite aquilo. Deus, Ele permite o destruidor destruir. E por que Deus permite o destruidor destruir? Porque Ele deu ao homem autoridade sobre esta terra. E o homem desobedeceu a Deus e pegou essa autoridade e entregou para Satanás. Quando ele estava com Jesus lá na tentação no deserto, ele disse, toda essa glória, todo esse poder foi me entregue. E eu dou a quem eu quiser, Satanás disse para Jesus. Você entende que a autoridade que o homem tinha nesta terra, ele deu para Satanás? Então é mais ou menos assim, você é dono de uma propriedade, dono de uma casa, de um apartamento, e você aluga a casa para o seu inquilino. Você faz um contrato. Esse contrato não pode ser quebrado por 5 anos, por 10 anos. A gente, na nossa mentalidade ocidental, é muito fácil a gente quebrar contrato. Paga uma multa e está pronto. Mas a gente está falando de uma aliança que veio e se originou no próprio Deus. Então, quando Deus ele deu a terra ao homem, Ele deu ao homem um tempo para essa terra. Então, por mais que o homem está sendo um mau inquilino nesta terra, Deus ele não pode agir a não ser que esse inquilino peça para ele entrar. Você entende? Por quê? Porque ele está obrigado pela força do contrato que foi feito. Entende? Se você tem uma propriedade e o vizinho chama você lá, o inquilino, e fala, olha, está tendo aqui um vazamento no encanamento lá da cozinha. Você vai entrar lá, você vê uma bagunça na sala. Você vê que os filhos do seu inquilino desenharam na parede. Mas se ele chamou lá você para olhar o encanamento que está na cozinha, como você é dono do negócio, dono da propriedade, mas por causa do contrato, você não pode chegar lá para o seu inquilino e falar, olha, isso aqui está errado. Não, porque ele está alugando, ele tem direito de inquilino lá. Quando terminar o contrato, você vai fazer o que quiser com aquela propriedade. Mas enquanto tiver um contrato, você só pode mexer na propriedade que é sua, com a permissão daquele inquilino. Você está entendendo? É assim com Deus, querido. Então, quando você convida Deus para entrar em áreas da sua vida, Ele vai entrar, Ele vai consertar. Mas aquelas áreas que você não quer que Ele mexa, Ele não pode te obrigar.
Amém? Então por que ele permite o destruidor destruir? Por causa da força do contrato que ele fez com Adão. E Adão entregou essa autoridade para Satanás. E a destruição vem não porque Deus quer, mas é porque o homem entregou essa autoridade na mão errada. Você entende? Agora, quando eu leio o versículo assim, eu preciso olhar o contexto. O que está escrito antes? O que está escrito depois? Qual era o contexto aqui que estava acontecendo? E aí você precisa voltar para o versículo 10, onde diz... O Senhor falando que as montanhas se desviarão, os outeiros tremerão. Ele diz, mas a minha bondade não se desviará de ti. A minha aliança de paz não mudará. Então veja o que Deus está falando. Que a bondade dele não vai se desviar. Que a paz e a aliança de paz que ele fez não vai ser quebrada. Ele diz que se compadece de ti. Olha o 13. Todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. E a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Olha o 15. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Aí ele fala, do que ele permitiu, versículo 17, toda ferramenta, toda arma forjada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Então veja bem, ele foi obrigado, Deus, a permitir que o destruidor destruísse por causa de Adão, mas ele diz, olha, pode até vir a juntar-se contra ti, mas sabe de uma coisa, não sou eu fazendo. Aleluia, a minha aliança com você é uma aliança de paz, amém, é uma aliança de bondade. Ei, mesmo que se ajuntarem contra você, saiba de uma coisa, não sou eu fazendo. Aleluia, mesmo que eu tenha que permitir isso, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Oh, aleluia, amém. Glória a Deus. Então, amados, nós precisamos ver e ler os versículos em contexto para a gente entender do que a Bíblia, do que Deus está nos mostrando, do que Deus está nos falando. Amém? Você pode ficar de pé nessa noite, eu queria encerrar orando com você. Queria chamar o rapaz aqui do violão, não sei se ele ainda está por aí. Aleluia. Pai, obrigado. Você pode levantar a sua mão. Nós tivemos uma aula hoje a respeito do caráter de Deus. De como Deus faz as coisas. De como Deus opera. De como Ele age. Amém? E a bondade dele, querido, é tão grande. Deus é tão rico em bondade. Rico em misericórdia. Aleluia, eu queria que você começasse a orar nesse momento, exaltando a Deus, a esse caráter que é íntegro, a essa índole de Deus, que não tem mancha. Aleluia, Pai, nós te louvamos nessa noite, nós queremos exaltar quem o Senhor é para nós. O Senhor tem feito tantas coisas por nós, a nosso favor, tanta demonstração de bondade que o Senhor tem estendido sobre nós, sobre a nossa família, com proteção, com blindagem, com preservação, Pai. Poderíamos falar de tantos feitos que o Senhor já fez na nossa vida ao longo dos anos, mas nesse momento nós queremos te exaltar por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor é, pela misericórdia que o Senhor estende. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus tão bom. O Senhor é um Deus de graça. O Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus, aleluia, que não existe nenhum outro. Que Deus bondoso, que Deus amoroso. E a tua palavra diz que nada pode nos separar. Nada pode nos separar deste amor. Aleluia. Não há profundeza, não há altura. Aleluia. Oh, não há largura. Que coisa gloriosa. Que nada e ninguém pode nos separar deste teu amor. A tua palavra diz que o Senhor nos amou com amor eterno.
E nós somos gratos ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Se você tem alguma dúvida a respeito do que foi falado, eu posso ficar disponível para você no final desse momento. E se você quer saber mais informações, não deixa de passar ali no stand, dá uma olhada, leve algum material para casa. Você pode ficar, mas eu vou ter que orar para saber. Eis que te digo, amém? Sabe, se dê a esse conhecimento da palavra, eu tenho certeza que você nunca mais será o mesmo, amém? Deus abençoe você, obrigado pela graciosidade de me ouvir tão pacientemente. Sinara? Vou fazer o mesmo. Obrigada pelo carinho, viu, Shirla? Gente, que delícia, né, irmãos? Recebermos do Senhor através dessa mulher, que privilégio. Você precisa fazer o rema. Você que nos assiste, você precisa fazer o rema. Irmãos, é tão bom conhecermos essas verdades. A nossa vida nunca mais é a mesma. Amém, querido? Senta por um pouquinho no seu lugar. Aleluia, Deus é bom demais. Nós queremos te dar a oportunidade nessa noite também de honrar em forma de oferta, agradecendo ao Senhor pela vida da Shirla. Os nossos diáconos também vão estar à tua disposição para você solicitar um envelope e você expressar gratidão ao Senhor pela vida dessa mulher, por aquilo que você recebeu da parte de Deus. Só levanta a sua mão, pega o envelope, traz aqui, amém? Nós vamos estar orando, amém? Você vai estar aí declarando, expressando palavras de gratidão pela vida dessa mulher, amém? Pai, nós te agradecemos pela vida da Shirla, pelo privilégio de ouvi-la, de receber da unção que está sobre a vida dela, Pai. Clareza, ensinamentos, Pai, nós declaramos sobre a vida dela, sobre esse ano, sobre a agenda dela, Pai, por todos os lugares onde ela for, Pai. Obrigado pela tua graça, a tua segurança, Pai, a tua provisão sobre a vida dela. Em nome de Jesus, obrigado por favor. Portas abertas, Pai, pessoas se conectando ao propósito da Shirla, Pai. Nesse tempo, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus é bom demais. Muito obrigada, Shirla. Fomos muito enriquecidos nessa noite. Aqueles que já fizeram o rema também relembraram, né? Coisas foram despertadas nessa noite. E com certeza nós sairemos aqui muito mais convictos, muito mais cheios dessa palavra tão maravilhosa. Pode vir, gente. Amém. Vocês estavam orando comigo, né? Desculpa. Amém. Bom, gente, como todas as quintas-feiras, rema aqui, a gente tem feito sorteios, né, de livros. E eu queria saber qual foi a última passagem que a Shirla abriu nessa noite. Alguém pode dizer? Isaías 54. Quem falou? Vem aqui, Thomas, recebeu o seu livro. Conhecendo, Pai. Uma salva de palmas para o Thomas. Thomas é graduado no Rema. A sua noiva, namorada, também já está matriculada. E você não pode perder essa grande oportunidade de Deus na sua vida. Olha só, gente. Ao término da nossa aula aqui, nós vamos compartilhar nos nossos grupos da igreja o link dessa aula de hoje, que não pôde ser transmitida ao vivo. Então, está sendo transmitida? Oh, glória! Deus é bom! Mas você vai terminar aqui, você vai compartilhar, disparar aí para o máximo de pessoas que você conseguir. Você que nos assiste também, tenho certeza que você foi muito abençoado nessa noite. Compartilha com outras pessoas. A nossa escola está à tua disposição para te passar todas as informações, porque as matrículas ainda estão com desconto e você não pode perder a oportunidade. Até o dia 8 de março, nós teremos 10% na matrícula e a primeira matéria está aberta, Fundamentos da Fé
nós estaremos aqui ou online, não sabemos ao certo como tudo vai acontecer, mas a nossa escola não vai parar. Nós estamos mais fortes do que nunca, irmãos. Deus está agindo no meio dessa pandemia, amém? Nada vai nos paralisar. Ok, queridos? Então vamos na paz do Senhor. Nós temos à direita ali o nosso Verbo Shop para te servir em todas as coisas. E qualquer dúvida, nos procura. A gente está aqui para te servir. Tá bom, gente? Uma excelente noite a todos. Sejam abençoados na prática dessa palavra.